Oi, gente! Bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causos pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kintzel. Eu sou Danilo Corsi. E na história de hoje teremos aventuras intercontinentais, assaltos, fugas, sequestros, banda de rock e subcelebridades incríveis contadas por duas pessoas que não são historiadores nem especialistas em nada, mas adoram caos. Essa é a história do chamado Houdini dos criminosos, um dos responsáveis pelo assalto ao trem pagador, sortudo além da conta e um carioca da GMA, Ronald Biggs. Mas antes de começarmos, vamos falar um pouco de como você acha a gente. Tem o site www.muitopior.com.br, o Twitter, @muitopior, e também o Facebook, @muitopiorpodcast. Você também pode entrar em contato, mandar um alô, uma sugestão de história pelo nosso e-mail, contato@muitopior.com.br. Isso dito, vamos falar um tiquinho do nosso patrocinador e do vinho de hoje. Afinal, sempre escolhemos um vinho especial no Drinco para tomar junto com a história. Qual é o vinho de hoje, Danilo? O vinho de hoje, em homenagem ao assalto do trem pagador, é o 5 Oros Criança Rioja 2014, um espanhol da região de Rioja, feito com as uvas Tempranillo, Garnacha e Graciano. Isso tem alguma escolha dessas uvas? Sim, é uma coisa familiar? Eu adoro a uva Graciano. Não posso dizer por quê. Ah, bom. Ele é um tinto seco, frutado e levemente amadeirado. Tem um preço por volta de R$50, o que é bem bacana para um vinho bom. O criança, do nome, tem uma explicação bem legal, que vale dividir. Significa que ele é um vinho com um amadurecimento menor nas barricas. Esses de Rioja precisam de pelo menos 24 meses envelhecendo para terem no rótulo o termo criança. A gente escolheu esse também pelo fato de ter uma criancinha bem importante na história. Então tudo se fecha. Mas, e a história? Opa, claro. Vou começar bem do começo. Mas e o brinde? Nossa, é verdade, vamos ao brinde. Dad, what was punk rock? Punk was rotten, punk was vicious, always being unambitious. Ronald Ronnie Arthur Biggs nasceu na Inglaterra, em Lambeth, em 8 de agosto de 1929. Teve uma infância relativamente normal, logo após o crash da bolsa. Com 18 anos, ele se alistou na RAF. O que é RAF mesmo? Royal Air Force. Na Royal Air Force. Mas 2 anos depois, ele foi dispensado com desonra. Na real, ele desertou mesmo, isso em 1949, pós-guerra. Então ele se tornou carpinteiro, mas também cometia uns pequenos delitos. Um roubo aqui, outro ali, um furtinho. O tempo passou e com 31 anos, ele conheceu e se casou com a Charmaine Brett. Os dois tiveram 2 filhos logo na sequência. Biggs foi preso, então, por um desses roubos que estava acostumado a fazer e ficou quase 2 anos atrás das grades. Quando ele saiu, ele prometeu a Charmaine que as coisas seriam diferentes. Foram, Danilo? Tenho certeza que sim. Acredito no figura. Spoiler, não foram. 1 ano depois, com 34 anos, o Ronald entrou para um grupo da pesada, que estava planejando o que viria a ser o maior roubo da história do Reino Unido, o famoso assalto ao trem pagador. Como o nosso podcast é focado nas histórias do Brasil, eu vou passar só rapidamente por essa história, só para dar um contexto, mesmo porque tem muita coisa pela frente. Hoje faz 50 anos que aconteceu um dos crimes mais comentados no mundo. O assalto ao trem pagador no Reino Unido ficou conhecido como o roubo do século XX. O assalto ao trem pagador consistiu num crime muito bem coordenado realizado em agosto de 1963. Um grupo de 15 ladrões e 2 informantes estava querendo realizar um desses assaltos que resolvesse a vida, sabe? Descobriram que um trem postal viria de Glasgow para Londres carregado de malotes de dinheiro. Imagine se ele soubesse que dá para explodir caixa eletrônico. Eu acho que não existia caixa eletrônica em 1963. Mas só imagina. Bruce Reynolds e Ronald Biggs construíram um plano juntos.
Os dois haviam se conhecido na prisão uns anos antes e Reynolds sabia da existência de trens postais que transportavam malotes de dinheiro. Quando, em uma visita, Biggs, que estava lutando para manter as contas em dia como carpinteiro, pediu um dinheiro emprestado a Reynolds, esse fez a proposta de eles resolverem todos os problemas financeiros de uma única vez. Como diria meu pai, se vai roubar, rouba tudo. Rouba bem. Mas esse é um pensamento tipicamente brasileiro. Eles e seus comparsas compraram uma fazenda, um caminhão do exército e 2 Land Rovers. Eu sempre quis ter uma Land Rover, tá? Mas eu não dirijo. Avisados por um informante que o trem tinha saído de Glasgow pouco após a meia-noite, se prepararam. Todo o processo consistia em confundir o maquinista com sinais trocados na ferrovia, forçando o trem a parar em um ponto específico do caminho. Basicamente, eles trocaram uma das luzes de verde para laranja, que indicava que o trem deveria parar no próximo farol. Neste, eles mudaram mais uma vez a luz, agora para vermelho, indicando que o trem devia parar. Cortaram também a comunicação do telefone que ficava na estrada de ferro. Quando o maquinista parou, o grupo subiu no trem, rendeu também outros funcionários do correio que estavam presentes e começou o assalto. Os bandidos eles desengataram a locomotiva, deixaram os outros caras lá no lugar e fizeram o maquinista, que tinha levado uma porrada na cabeça com um cano de metal, levar o trem até Brydego Bridge. Ali, o grupo esperava com os carros. Foram desembarcados 120 sacos de dinheiro, uma quantia total de 2.631.784 libras. Tá bom pra você? Eu já falei que eu usaria esse dinheiro pra comprar o Corinthians. Coisa mais inútil. No dia 8 de agosto de 1963, 17 assaltantes interceptaram um trem que ia de Glasgow para Londres, levando dinheiro vivo. Com os carros, eles foram para a fazenda que haviam comprado. Relaxaram, beberam e até jogaram banco imobiliário. Mano, quem joga banco imobiliário depois de um assalto? Pessoas inteligentes. Ou ingleses. Irônicas e inglesas. Mas essa tranquilidade não durou muito tempo. Um vizinho fazendeiro enxerido estranhou a presença de um caminhão do exército na fazenda do lado e denunciou o grupo. Sempre tem uma porra de um vizinho pra encher o saco, não? Mas pensa, se é um fazendeiro na Inglaterra, aí tem um caminhão do exército parado na fazenda do seu vizinho e teve um grande assalto. Vizinho só enche o saco. Eles foram alertados que a polícia estava em seu encalço, pagaram um comparsa para se livrar de todas as provas da presença deles lá e fugiram. O comparsa, no entanto, como todo bom comparsa, não apagou prova nenhuma. Pegou a grana e fugiu. Com isso, a polícia achou impressões digitais pra caramba, até nas peças de Banco imobiliário? Banco imobiliário. Pegos pelo banco imobiliário. Em 3 semanas, quase todos os integrantes do assalto estavam presos, Biggs incluído. Ele foi condenado a cumprir uma pena de 30 anos pelo assalto. Perdeu o Playboy. Perdeu, foi preso. Mas você acha que o Biggs ia ficar preso por muito tempo? Eu acho. Não. Em 1965, Ronald Biggs conseguiu fugir da penitenciária Her Majesty Prison Service, em Londres, tendo cumprido pouco mais de 1 ano de sua pena. Contam que ele subornou um guarda e usou uma escada de corda para pular o muro. Simplão assim. Pega a escadinha de corda, sobe o muro, pula o muro, acabou. Nada comparado às fugas espetaculares que acontecem de vez em quando no Brasil, né? Escadinha que eu diga. Primeiro, ele foi para Paris, onde contam que passou por uma cirurgia plástica que alterou um pouco das suas feições e arranjou um passaporte falso. Ele passou um tempo lá em Paris, até que em 1970, junto com a mulher e os 2 filhos, se mudou para Adelaide, na Austrália. Quem quer ir para a Austrália? O Ronald Biggs. Bom, faz sentido, né? O cara tem sumida na Europa. Né? Ele fala inglês. Né? Lá em Adelaide nasceria o 3º filho do Biggs. Enquanto eles tinham uma vida relativamente tranquila em família. Ele, parou de causar. Ele trabalhava como carpinteiro e construía cenários para o Channel 10. Mas o Biggs foi reconhecido por um jornalista porque ele trabalhava numa rede de televisão. Isso não foi uma ideia muito boa. No dia seguinte, a foto do Biggs estava em todos os jornais do país. E começou uma caçada nacional. O Biggs conseguiu, com a ajuda de alguns amigos, se desvencilhar da polícia australiana e chegar a Melbourne. Melbourne. No mesmo ano, ele conseguiu uma passagem de um navio de carga e acabou onde? Esquindou? Brasil. Rio de Janeiro.
Biggs foi preso no ano seguinte e condenado a 30 anos de prisão. Fugiu 15 meses depois e viveu como foragido na Espanha, na Austrália, até parar no Brasil. Então, em 1970 e 71, ele chega no Rio. A Charmayan não sabia que não dava para levar uma vida de fugas com o Biggs e os 3 filhos pequenos. E meio que entendeu que talvez eles não se vissem nunca mais. Nesse ínterim, aconteceu uma tragédia. O filho do Biggs, de 10 anos, morreu num acidente de carro em 1971, logo depois que ele saiu, restando 2 filhos na Austrália com a mãe. Que fase. Ele tá fugindo, foi parar no Brasil. Da Austrália pro Brasil é longe pra caramba. E o filho morreu. No Brasil, o Biggs se virou como pôde. Primeiro, com a ajuda de outros ingleses, ele conseguiu alguns trabalhos como carpinteiro. E que ele não podia trabalhar legalmente, porque ele não... chegou como turista. Como ilegal. turista, ele chegou. Turista. Chegou num navio caro. Chegou mas... e basicamente ficou. Esses imigrantes. Imigrantes. Aí, em 1974, descobriram que o Biggs estava no Brasil, porque estava todo mundo, cadê o Biggs? O Biggs não está mais na Austrália, o Biggs teve essa fuga incrível. Teve a fuga da Inglaterra para a Austrália, e depois teve a fuga na Austrália, e aí descobriram que o Biggs estava no Brasil. Isso fez dele uma subcelebridade no Brasil. Normal, né? Normal. Eles fizeram um monte de camisetas com escrito Prisoner of Rio, e ele cobrava até $200 para bater um papo com jornalistas e turistas. Gênio. Então ele ficou vivendo, dessa meio fama, assim. Então, o Ronald Biggs, o cara maior do assalto ao trem pagador, tá no Rio, e ele tá de boa, e ele vende canecas, camisetas e cobra pra dar entrevista. Mas uma dúvida, o governo brasileiro não ficou de boa, assim? Não chutou o cara, não mandou o cara de volta pra rainha lá? Não, mas a princípio não, até que a Scotland Yard soube do que estava acontecendo e falou, cara, vocês precisam deportar o Biggs. Mas o Brasil e a Inglaterra, né, o Reino Unido, não tinham um acordo de extradição mútuo. Então, a ditadura brasileira falou para os caras, seguinte, a gente pode extraditar o Biggs, não tem problema nenhum, mas tem um monte de gente aí, porque era no meio da ditadura, que tá meio fugida do Brasil, são os caras processados. Me mandem o Caetano. O Caetano acho que já tinha voltado nessa época. Mas sim, me mandem o Gil e o Caetano nesse nível. Então, me mandem essa galera e eu extradito o Biggs. A Inglaterra falou, cara, vou mandar esses caras de volta pro Brasil. Vão ser tudo torturado, morto, assassinado. E vai ficar tudo na minha conta. Dizem que é lenda. Isso nunca existiu. Dizem. Não dizem, é absurdo isso. Existiu. E tanto é que a Inglaterra, em 1974, tinha medo de mandar os caras pra lá. É porque a Thatcher não tava ainda dando as cartas, senão a brother do Pinochet. Mas além disso, tinha mais um complicador. A Raimunda de Castro, namorada do Biggs, era uma dançarina de casas noturnas no Rio e estava grávida do Michael. Biggs teria um filho brasileiro em breve. E isso, também virou notícia e falaram, não, não pode mandar embora o cara que vai ser pai de um brasileiro em breve. Não faz o menor sentido, mas enfim. Com isso, o Biggs ficou relativamente a salvo no Brasil. Segue o jogo. Aí, em 1978, 4 anos depois, o Ronald é manchete novamente. Uma música sua foi gravada pelo grupo inglês Sex Pistols, com Ronnie nos backing vocals e mesmo uma foto sua na capa do single. O single chega à 7ª posição nas paradas de sucesso inglesas e é mais um tapa na cara da rainha. Qual é a música? No One is Innocent. Essa aí? God save the Sex Pistols. They're a bunch of wholesome blokes. They just like wearing filthy clothes and swapping filthy jokes. God save television. Hate the... O Ronald ainda fala sobre o processo de produção dessa música, que é bem engraçado. Abre aspas. A gravação foi feita em uma igreja no Rio, com um padre presente. Ele parecia bem contente. Nós estávamos muito bêbados quando começamos a gravar, o que pode explicar porque parece meio fora de tom. Mas aí a história descamba ainda mais. Em 1979, um ex-soldado inglês chamado John Miller cria um plano para sequestrar Biggs, levá-lo a um país com acordo de extradição com a Inglaterra e conseguir ganhar um dinheiro de recompensa. O Miller, na verdade, ele queria entrar para Hollywood, tá?
o Miller se aproxima de Biggs e o convida para fazer parte, como extra, de um filme de 007 na Amazônia. Sensacional. Ele oferece $5.000 para Biggs e uma passagem para Belém do Pará. Biggs topa na hora, falou, claro, mano, participar de um filme do 007 na Amazônia, vocês ainda vão... Cinquinho. E cinquinho, vocês ainda estão... Tá muito bom esse negócio. O plano era colocá-lo em um barco, levá-lo de lá, né, do Pará, pro Caribe, e aí buscar a extradição e a prisão dele. Provavelmente ia mandar pra Jamaica, né? A gente já vai saber pra onde eles vão mandar. Miller, no entanto, queria levantar uma grana antes. Por isso ele entra em contato com alguns tabloides para ter uma exclusiva, obviamente bem paga. A notícia se espalha e o Biggs fica sabendo. Que vacilão. Então. Sem inglês, né? Então, ele fala e aí, tipo... Aí um jornalista liga pro Biggs e fala, olha, tem um cara aqui querendo vender a sua história do sequestro na Amazônia, tá? Nesse meio tempo, as autoridades brasileiras também são alertadas, entram em contato com o time inglês de sequestro e os escoltam pro aeroporto. Falam, tipo, amigos, vocês não podem fazer isso. O plano deu errado. Mas só por um tempo. 18 meses depois, Patrick King, que estava começando uma empresa de segurança internacional. Seriam eles aquelas pessoas simpáticas, bacanas, chamadas mercenários? Exatamente. Mercenário. Ele estava começando uma empresa de mercenários. Legião estrangeira. Ele é contratado por uma figura sombria. O homem diz ter fundos para bancar o sequestro de Biggs no Brasil, com transferência para Barbados, de onde Biggs poderia ser extraditado. Tenho certeza que essa grana veio da Suíça. Tem gente que acha que a grana veio da própria Inglaterra. Da Scotland Yard? Da rainha. Só que não podia, tipo, deixar aberto, assim. Essa figura sombria surge para o Patrick King, que está começando essa empresa de segurança internacional. Que adoramos esse termo, né? E eles contratam o cara. Essa figura, ela promete para o King que se ele consegue fazer esse sequestro do Biggs, ele arranja contratos internacionais depois, bem interessantes, assim. Aí o King fala, ok, vou fazer, porque, tipo, tá me dando uma grana, tem fundos e ainda, tipo, vai dar um up na minha carreira. E ele acha que o cara, tipo, é uma figura importante, esse cara. Pegou um cliente grande. É. E aí ele fala, cara, tem um cara que é obcecado pelo Biggs, John Miller. Vou chamar esse cara pro meu grupo, pra uma segunda tentativa. Isso me parece de um erro brutal, mas enfim. E aí começa a Operação Anaconda. Anaconda. Com Jennifer Lopez, novamente, ou com Tatum Canara? Não, a mas... grande cobra da água. É, mas chama Operação Anaconda. A ideia era King se aproximar do Biggs, achar uma oportunidade perfeita para um sequestro. Biggs então seria colocado num saco e levado para o aeroporto Santos Dumont, onde seria embarcado para Belém do Pará. Em Belém, o criminoso seria transferido para um iate que rumaria para Barbados. Em Barbados, avisariam as autoridades inglesas e... Voilà! Parece cena de filme? Sim, mas quando você pensa em algumas coisas que acontecem desse gênero no Brasil, também é, mas tipo, a organização desse plano é crazy pra chuchu, se você pensar. Cara, isso é muito Mr. Bean fazendo coisas. Ronald Biggs fugiu para o Rio de Janeiro e se tornou mais famoso. Durante 30 anos, a Grã-Bretanha exigiu a volta dele, mas não tinha tratado de extradição com o Brasil. O plano deu mais ou menos certo, como tudo que acontece no Brasil, mesmo com ingleses. Depois de uma aproximação, King decidiu que o ideal seria sequestrar Biggs pouco antes dele entrar em um restaurante para um jantar arranjado. Tipo no Porcão. Assim. É num restaurante ao pé do Cristo Redentor. Eu não sei se é onde fica o Porcão. Eu também não sei, mas eu vi um documentário que falava desse assunto. Depois a gente coloca no post, né, desse episódio. Você quer dizer, depois a gente coloca na descrição. Sim. Mas o Biggs não apareceu nesse dia. Ele bebeu demais e esqueceu que ia jantar. Belo exemplar inglês. Faz todo sentido. Ele já era carioca nesse momento. E aí só que os caras estavam com o avião contratado. Tipo, voo fretado, caramba. E foi um fué gigante. Aí o King fala, não, tudo bem, Biggs, vamos remarcar o jantar para o dia seguinte. E aí ele pede mais grana pro cara secreto, sigiloso e muito poderoso lá da Inglaterra e fala, vou ter que fazer de novo. Aí eles remarcam o jantar. O Biggs, no entanto, começa a atrasar muito. E o Patrick King, que é um inglês típico,
começa a ficar preocupado que o avião, né, tipo, eles tinham reservado o avião por um período de tempo, sei lá, das 7h30 às 8h e o Biggs não tinha chegado. Porque ele não sabia que 8 horas significa 10 no Brasil. E aí o Patrick King sai e vai para o aeroporto. E nesse meio tempo que o Patrick King sai e vai para o aeroporto, o Biggs aparece, senta numa mesa e, tipo, pede um drink. Aí tem os outros sequestradores que estão lá no carro, esperando acontecer alguma coisa. Só que o Patrick não volta, o Biggs está no restaurante, eles estão com medo que nada aconteça. Aí os outros sequestradores que estão no carro, eles estão naquele, meu Deus, o que a gente faz agora? A gente vai, a gente não vai? Porque os fundos estão acabando, eles não podem mais marcar mais um dia de aluguel do jato. E eles estão lá no carro e o Biggs está sentado no restaurante. Eles queriam pegar o Biggs um pouco antes, mas não rolou. E o Patrick King não tá lá. E aí eles resolvem fazer a coisa mais absurda de todas. Que é invadir o restaurante, catar o Biggs, carregar ele, tipo, pra fora. Tipo, carregar literalmente, tipo, 3 caras carregando o cara. E enfiar num saco e enfiar dentro do carro. Terça-feira no Rio de Janeiro. No Rio. E nisso, o Ronald, que é bem esperto, ele fica gritando, ajuda, ajuda, ajuda. Só que, tipo, também no Brasil, todo mundo tá jantando. Entram 4 caras, catam um cara do restaurante, mas ninguém se move. Nothing to see here. Ninguém nem se moveu. Eles colocaram o Biggs num saco, e aí no saco eles colocaram uma plaquinha. Anaconda, espécime vivo. Sensacional. E aí ele é levado para o aeroporto. Porque se alguém perguntar por que o saco está se mexendo... É a cobra. Cobra. Que tá indo do Rio de Janeiro, onde, claro, tem anacondas pro Pará. Tem anacondas passando o tempo inteiro ali em Ipanema e tal. Eu acho essa história sensacional, porque mostra todo o desconhecimento de tudo. O inglês que vai pensar do Brasil, existem anacondas no Rio de Janeiro. E a gente tá levando essa anaconda pro Pará. Vai devolver pra natureza. Estamos repatriando. Enfim, do Rio são algumas horas de jato pra Belém, né? Eles estão num jato particular. Aliás, tem uma coisa muito ridícula, né? No filme eles mostram, que eu não coloquei no roteiro, mas eu vou contar agora. O cara é um carioca, o piloto, e ele coloca o ar-condicionado muito forte, e o Biggs está dentro do saco, ele começa a tremer de frio, porque eles estão no voo há muito tempo. E aí os caras, tipo, começam a pirar que o Biggs vai morrer de hipotermia. Aí eles começam a pedir pro cara aumentar o ar-condicionado, e o piloto fica falando, cara, eu sou carioca, eu não aumento o ar-condicionado. Diminuir, né, tipo, deixar mais quente. Os caras falam, cara, eu não sou carioca. Eu não vou viajar suando. E aí, tipo, começa uma briga entre eles, é muito engraçado. O grupo do Rio achava que em Belém o John Miller ia estar lá esperando por eles no aeroporto. Achou errado. Eles tiveram que pegar um táxi com um saco se mexendo, que era o Biggs dentro, no meio de Belém. Aí eles foram para as docas para levar o Biggs pro iate. E aí eles chegaram no iate de Belém. E o Yacht Club estava fechado, porque era de noite, de madrugada. Faz sentido, né? E não tinha vigia. E aí os caras tiveram que pular o muro, jogando o saco com o Biggs por cima do muro para chegar num barco. É muito Mr. Bean, assim, pensa nessa cena. Total. Tipo, os caras com um saco escrito Anaconda, espécime vivo. Saíram do rio, tacaram um porta-mala de um táxi em Belém. Pararam no Yacht Club e tiveram que jogar o saco por cima do muro. Eu amo essa história. A polícia também não esquece do crime. Divulgou numa rede social os acontecimentos daquele dia, minuto a minuto. Já foram feitos 4 filmes e escritos 27 livros sobre o assalto. O crime... Enfim, no barco, eles tiram o Biggs do saco e partem em direção a Barbados. No Rio, por outro lado, as pessoas começam a se preocupar. Cadê o Biggs? Tô bebendo por aí. Não era assim, porque ele morava com o filho dele, o Mike. E o Mike começou a ficar muito abalado, porque não conseguia ver o pai, ninguém sabia onde estava o Big. Mas ele só morava com o filho e a namorada? Não, a namorada, eles se separaram 1 ano depois. E ele ficou com o filho? Ele ficou com o filho. E aí, ninguém sabia onde estava o Big, ninguém nem relacionou o evento do restaurante de um cara ser sequestrado, que não virou notícia, ao desaparecimento do ladrão.
Provavelmente porque ninguém sabia que quem tava no restaurante era o Biggs. Eu sei, mas ninguém nem falou que, tipo, alguém tinha sequestrado alguém. Não saiu no jornal, sabe? Sim. Terça-feira no Rio. Então. Mas o John Miller tem uma boca bem grande que não se contém. Agora, com o Biggs a caminho de Barbado, ele avisa os tabloides de novo, querendo ganhar os louros e uns trocos. Mais de 50 jornalistas vão para lá esperar Biggs. O Brasil fica sabendo que um cidadão tinha sido sequestrado no Rio e levado para outro país. Mas ele já era cidadão brasileiro? Não, mas é tipo um cidadão qualquer. Um cara que morava no Rio e que o filho estava lá, mesmo que fosse reunião familiar, estava lá. E aí o Brasil começa a falar, tipo, isso é pirataria internacional, vocês estão loucos, vocês não podem chegar aqui no Rio de Janeiro e pegar alguém. Piratarias ingleses é um sinônimo. Então, tipo, vira uma questão, assim. E aí a pressão começa a crescer. E aí o Michael, que era pequenininho, ainda 6 anos, ele vem a público e começa a falar... Michael é o Mike. Calma. O Michael não é o Mike ainda, ele ainda é o Michael. E ele vem falar... Eu sei que a rainha quer o meu pai preso na Inglaterra. Se eu quero ele aqui, eu acho que eu preciso mais do meu pai do que a rainha. Aí a opinião pública vai ao delírio. O Brasil compra a história do menininho que quer o pai de volta. E todo mundo começa a querer o Biggs de volta. Meu nome é Magia. Gosto muito de brincar. Em Barbados, começa uma batalha legal. A população da ilha está comprada. É Team Biggs, total, assim, grandão. Mas o judiciário não. E aí vai haver o julgamento de extradição, já que Barbados tem um acordo de extradição com a Inglaterra. Mas uma tecnicalidade salva Biggs mais uma vez. Apesar de Barbados ter assinado o acordo de extradição, ele nunca foi ratificado pelo parlamento. Ou seja... Era só um rascunho. O tratado não era válido. Então, quando o advogado do Biggs descobre isso, ele fala, cara, vocês não têm tratado de extradição porra nenhuma. E aí eles são obrigados a soltar o Biggs. O rapaz tem uma sorte danada. Mano, muito. Ele é chamado, então, de o Houdini dos criminosos. E ele aparece... E eu falei pra mandar pra Jamaica. Não me ouviu. Não, mandaram pra Barbados. E aí ele aparece mais uma vez nas capas dos principais jornais da Inglaterra. He's done it again. Ao chegar ao Rio, ele se ajoelha e beija o chão. Tipo o Papa, né? Tipo o Papa. Os brasileiros vão ao delírio. Biggs é nosso, Biggs é brasileiro. E com muito orgulho, com muito amor. Com muito orgulho, com muito amor. O Mike, que é o filho brasileiro do Biggs, ele ganhou tanto destaque com o lance do sequestro que ele foi chamado para compor a primeira Kids Band do Brasil. Somos amigos do peito. Sim, bailão mágico super fantástico. Simone, Toby, Mike e Jairzinho, que fez um sucesso estrondoso e ajudou a sustentar o Biggs por muitos anos no Brasil. Por onde anda Mike? Ele está na Inglaterra. Eu ouvi falar que vai ter uma reunião, uma tour de reunião do Balão Mágico. Eu acho que teve... Tipo, vai rolar agora da Sandy Júnior? Ou da Sandy e do Júnior? Sandy Júnior, não, enfim. É do Sandy Júnior, é uma entidade só. Então, da Sandy Júnior. Não, é do... uma menina. não sei. É. A Sandy Júnior. É pra mim o Sandy Júnior. Mas enfim, vai rolar uma do Balão Mágico, pelo que eu entendi. Eu não sei se com o Mike. Provavelmente com o Mike. Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas... E aí o Mike sustentou o Biggs por alguns anos, por conta do sucesso do balão. Aí o tempo correu tranquilo para Biggs em Santa Teresa, no Rio. Ficou vivendo lá, foi envelhecendo, ficou tranquilo. Ele continuou sendo um carioca lá. E aí depois de todas essas aventuras em 2001, com 72 anos, ele teve vários AVCs, assim, vários derrames. E aí ele fala, então vou me entregar e vou terminar minha vida na Inglaterra. Não caducou o crime? Não, acho que na Inglaterra não caduca. Né? Não caduca. Não sei. Mas acho que não, porque ele foi preso. E aí o Biggs ficou preso por 7 anos em Londres. Mesmo com 72 anos? Ele ficou preso de 72 aos 79, mais ou menos, 80. E aí ele conseguiu liberdade condicional por conta da saúde debilitada em 2009. E aí com 79 e 80.
E ainda assim, ele viveu mais 4 anos de liberdade, morrendo em 2013, aos 84 anos. E ele foi velado com 2 bandeiras, a britânica e a brasileira. Uma vida atribulada, eu diria, não? Uma vida e tanto, vai. Confusa, mas interessante. Sim, ele escreveu um livro ainda, ele fez mais uns clipes de música, ele fez parte de um documentário, teve outras coisas que eu não coloquei todos os detalhes da vida dele, mas ele teve uma vida bem emocionante. Mas criminosa. Criminoso. E só um cara não foi preso do assalto ao trem pagador. Esse é guerreiro. Esse não foi preso. Teve um cara que não foi preso, o resto todos foram presos. E a maioria cumpriu pena normalmente. Menos o Biggs. 7 anos? Mas ele decidiu. Mas pagou. Eu curto mais o outro lá que não. Ele decidiu voltar. Eu acho que ele estava velho, já estava muito acabado. Falou, não, eu quero morrer na Inglaterra. Quando ele foi pra Inglaterra, o Mike foi com ele, em 2001. E aí o Mike, na verdade, assim, o Biggs teve que casar com a Raimunda 1000 anos depois, pro Mike garantir a cidadania inglesa dele. Porque senão ele seria só filho de uma brasileira. Ele seria filho de uma... É porque, assim, na verdade eles não eram casados, aí tinha uma lei, assim, que, tipo, os pais precisam ser casados pra você ganhar a cidadania do seu pai. Na Inglaterra não é por sangue? É por terra. Nasceu na Inglaterra, você em inglês? Sim, eu tenho um amigo que nasceu na Inglaterra em inglês. Falido, Ronald Biggs aceitou voltar à Inglaterra e se render à polícia em 2001. Rumores dão conta de que ele só voltou para a Europa porque recebeu uma fortuna de um tabloide britânico pela exclusividade da história dele. E aí, curte a história? Bem interessante. Eu ri muito, cara. Eu ri muito. Pesquisando, eu ri muito. Dos ingleses causando. Um Mr. Bean que baixou no Brasil, assim... Faz todo sentido com a nossa cultura de avacalhação, assim, é um personagem perfeito pra estar por ali. Sim, a história dos 2 sequestros, ela é, tipo, tentativa de sequestro com o filme do James Bond e depois o sequestro com a plaquinha da Anaconda. Eu não consigo falar sem rir. Enfim, é isso então, gente. Até semana que vem. Até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br. Ouvido piranga, estou Brasil com nossa prata amada. Somos amigos do peito. 2 amigos procurando a prata amada. Feito com as uvas Tempranillo. Tempranillo. 2 amigos procurando a prata amada. Trem pagador, é os 5 ouros. 5 ouros. Vai escolher logo um espanhol, pô. 2 amigos procurando a prata amada. Então, mas eu nunca roubei nada, infelizmente. Infelizmente, sei lá. Corta isso. 2 amigos procurando a prata amada. Basicamente, eles trocaram uma das luzes de verde para laranja, que indicava que o trem deveria parar no próximo semáforo. O programa onde só sobe. Brasil com nosso prato lindo.